Jogos de anime têm a fama de serem jogos ruins e mal feitos, na grande maioria das vezes não gerando muito hype e engajamento no lançamento do jogo. Isso porque, infelizmente, na grande maioria das vezes, esses jogos são realmente isso, jogos mal feitos, feitos às pressas, só para aproveitar o hype que o anime está fazendo no Japão e no resto do mundo. São poucas exceções que realmente têm a atenção do público, como os jogos de Naruto e Dragon Ball. Apesar disso tudo, tivemos um jogo específico que tinha a esperança dos fãs de ser mais um grande jogo de anime, justamente por ser um dos maiores crossover de anime já feitos. Esse jogo é o Jump Force. Infelizmente, esse jogo ele acabou sendo o mais decepcionante, mesmo sendo um dos únicos que tinha uma esperança do público. O game foi lançado lá em 2019 e teve sua versão de Switch em 2020. O jogo foi lançado como comemoração de 50 anos da revista Weekly Shonen Jump. E para quem não sabe, uma revista de mangás lá no Japão. Lá os mangás são lançados semanalmente nessas revistas semanais e posteriormente são lançados de formato encadernado, como está acostumado aqui no Brasil. O jogo simplesmente não existe mais hoje em dia, ele foi removido das lojas digitais em fevereiro de 2022. Antes mesmo de completar 3 anos de existência, o jogo já foi simplesmente morto, puxado da tomada. Nem a Bandai nem a Shonen Jump deram uma justificativa do porquê o jogo foi removido do ar, mas muito provavelmente por questão de licenciamento de personagens, já que o jogo foi um fracasso, não valeria a pena ficar pagando licença para manter o jogo no ar. Mas caso você ainda tenha o jogo em mídia física ou tenha ele na sua conta, você ainda consegue jogar ele sem nenhum tipo de problema, claro que só o modo offline. Esse jogo ele prometia muita coisa, mas infelizmente não entregou nada, ele simplesmente conseguiu falhar em tudo que ele tentou fazer. O jogo traz uma história rasa e desinteressante, uma progressão maçante e chata, e uma gameplay que não é nem um pouco divertida, na verdade é até confusa em alguns momentos. Mas vamos por partes, começando pelo modo história, que é o ponto mais fraco do jogo. Como eu disse, a história é bem simples, basicamente o mundo da Shonen Jump meio que está colidindo com o mundo real, por isso o gráfico realista nos personagens. Sinceramente, eu curti muito quando eu vi a primeira vez, mas eu entendo quem não gostou. Um cubo e outros artefatos estão meio que corrompendo os personagens da Jump, transformando eles em Venoms, que são os vilões, os personagens corrompidos e seus clones. No meio disso tudo tem o seu personagem que é resgatado pelo Trunks e levado para a Jump Force. E com isso tem o começo do jogo, onde o seu personagem começa a participar da Jump Force e junto com os personagens da Jump começam a lutar contra os Venoms. Um ponto a se destacar com certeza é a personalização de personagem. Durante a criação do seu avatar, você consegue usar vários cabelos e estilos dos personagens da Shonen Jump. Realmente é algo bem interessante. A progressão do jogo é baseada em missões, então você tem que ir progredindo nelas para avançar na história principal do jogo. E amigos, isso aqui é quase um farm infinito. Durante o jogo você vai nos pontos de interesse e escolhe a missão que você quer fazer. Mas conforme você vai avançando, cada vez mais os níveis dos personagens inimigos vão ficando maiores e você é obrigado a farmar para conseguir fazer a missão. Já que esse jogo faz a coisa mais idiota e simplória possível para aumentar a dificuldade. Ao invés de ter uma IA que aumenta a dificuldade, o personagem inimigo fica mais forte, luta melhor, eles simplesmente aumentam o dano absurdamente. Então todos os personagens eles têm o mesmo nível desde a primeira missão até a última, mas o dano é absurdamente maior nos níveis mais altos. Levando a outro ponto que eu tenho que destacar, que é a gameplay do jogo. Como se já não bastasse ter que farmar várias e várias missões secundárias para conseguir as missões principais, ou seja, farmando, a gameplay acaba piorando isso tudo, justamente por não ser uma gameplay bem interessante. A gameplay do jogo é meio confusa, ao mesmo tempo o jogo é rápido, mas ao mesmo tempo também é lento e às vezes você não enxerga o que está acontecendo na tela. O jogo tenta emular esse modo de luta 3D do Naruto Storm 4, esse modo de batalha arena 3D na verdade. Sinceramente, não ficou muito legal. O jogo tem zero curva de aprendizagem com qualquer personagem, porque basicamente os comandos são os mesmos para todos eles. Então se você aprende a jogar com o Zoro, automaticamente você sabe jogar com o Goku. A única diferença são as animações, tanto dos ataques base quanto dos especiais. Vale destacar a falta de coisas básicas em jogos de luta, como por exemplo a cor diferente de um personagem quando tem dois personagens iguais lutando um contra o outro. Eu já fiz uma luta de Ichigo contra Ichigo e os dois estavam com a roupa da mesma cor. Isso é uma coisa básica em qualquer jogo. Além disso, a quebra de defesa é algo que aparentemente não está presente nesse jogo. É a mecânica mais básica de qualquer jogo de luta. Durante vários momentos do jogo, caso você jogue, você vai notar que os NPCs eles vão ficar toda hora se defendendo por muitos e muito tempo até você dar um agarrão neles. Não importa o quanto você bata, a defesa deles não quebra. Isso é outra coisa básica que não está presente no jogo. Disse, em alguns momentos não dá para enxergar o que está acontecendo direito.
O jogo acaba sendo meio confuso por conta disso. Como eu disse, em alguns momentos está meio lento, mas quando você aperta um botão, o seu boneco quase teletransporta para frente do inimigo. Quando você usa um especial ou algum ataque que destrua o cenário, você não consegue enxergar o seu oponente, então caso ele tenha defendido, você não consegue vê-lo. Às vezes até quando você está enchendo o seu ki, a sua energia, você não consegue enxergar o seu personagem do outro lado. Isso é meio absurdo. Para finalizar, eu tenho que falar sobre animações do jogo, na verdade sobre a falta de animações desse jogo. Durante toda a grande parte do modo história do gameplay em geral do jogo, nós não temos animações faciais nenhuma durante o jogo. Muitos de vocês já devem ter visto o meme do Freeza nesse jogo, ele simplesmente está flutuando. Durante vários momentos do jogo, os dubladores estão dando a vida interpretando os personagens, dando uma emoção muito grande na voz. Enquanto isso, os personagens estão parados, com a cara de pastel, só mexendo a boca. E por uma grande parte de cutscenes nós não temos nem vozes, apenas o personagem, durão, sem fazer nada, só abrindo e fechando a boca. E mesmo eu detonando o jogo até agora, eu tenho que dizer que o jogo tem sim a sua diversão. Para quem gosta de anime, consegue relevar um pouco todos esses erros que o jogo possui. Para esse jogo ser um crossover, justamente ele criou uma base de fãs. Porque convenhamos, é muito legal você conseguir fazer uma luta entre o Zoro, o Goku e o Naruto do lado dando suporte, é algo bem divertido. E as interações no modo história de personagens diferentes, de animes diferentes também é bem interessante. Então mesmo com todas essas limitações, o jogo consegue sim divertir. Então caso você consiga ter acesso ao jogo, seja numa mídia física ou no modo Jack Sparrow pela internet, eu recomendo que você jogue. Deve ter uns mods com personagens novos com certeza. Uma coisa que vale a pena destacar são os cenários desse jogo. Eu sei que muita gente não curtiu o gráfico realista dos personagens, mas você gostando ou não disso, sinceramente não tem como dizer que os cenários ficaram feios. Já que o mundo real está envolvido na trama do jogo, temos cenários que são da vida real, como por exemplo aquela ponte lá em São Francisco. No final de tudo, Jump Force foi um jogo que prometeu muita coisa e não entregou nada, nasceu como uma comemoração de 50 anos e morreu em menos de 3 anos depois. Um jogo com mecânicas rasas de combate, com animações inexistentes e uma história rasa e sem graça, mas que sim, consegue divertir apesar disso tudo, justamente por ser um crossover com vários personagens que muita gente adora. Então, de uma forma ou de outra, esse jogo que acabou sendo um dos maiores fracassos de jogos de anime, acabou marcando seu nome nessa história de jogos de anime de uma forma ou de outra, seja pro bem ou pro mal. Foi uma forma desses jogos serem mais falados, mesmo de uma maneira negativa. Bom, agradeço por ter assistido o vídeo até aqui. Caso você tenha assistido, acho que você gostou minimamente do vídeo, então peço que considere se inscrever no canal e dar um like no vídeo. Vocês sabem como é o YouTube com um canal pequeno, ele meio que ignora e não recomenda para ninguém, então seu acesso, sua visualização, seu comentário e o seu like é algo muito importante para esse canal. É isso, espero ter gostado, até o próximo vídeo, valeu e fui!